A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor com você. Hoje eu quero falar de uma matéria na teologia que chamamos de livros poéticos ou de sabedoria. E hoje eu quero falar sobre um desses livros, dessa matéria, que é Cântico dos Cânticos de Salomão, ou Cantares de Salomão, como muitas das vezes as pessoas se referem a esse livro. A melhor expressão seria justamente Cântico dos Cânticos de Salomão, como está no capítulo 1, versículo 1 do próprio livro. Então, esse livro os judeus chamam de Shir Hashirim e é lido sempre na Páscoa. Toda vez que a Páscoa é comemorada pelo judeu, eles leem o livro de Shir Hashirim, que para nós é Cântico dos Cânticos. É bem comum salientar que foi Salomão que escreveu esse livro, como está no texto inspirado, capítulo 1, versículo 1. Sabemos, por causa de 1 Reis 4:32, que Salomão escreveu, em média, 1.005 cânticos. E esse é o cântico por excelência. É por isso que é chamado de Cântico dos Cânticos. Tudo indica que Salomão escreveu esse livro bem na sua juventude. Alguns teólogos discordam, colocam lá para a meia-idade, mas eu acredito que foi bem no início ali da sua juventude. O Salomão vai escrever esse livro. Nós podemos observar de fato que tudo indica dentro do século IX, é claro, que é o período justamente de vivência do nosso irmão Salomão, século IX antes de Cristo. Quando ele escreve esse livro, ele já tinha em média aí, como provavelmente já era rei, né, e ele tinha em média 140 mulheres, de acordo com o Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículos 8 e 9. Só que o capítulo 6, versículo 13, mostra que de fato ele amava, tinha uma admiração maior por essa Sulamita, que é o que está em Cânticos 6 e 13. Ele, como um rei, teve muitas mulheres, você sabe, em média 1.000 mulheres, mas nesse momento da história ele tinha 140 oficiais, basicamente mulheres oficiais, tá? E as outras virgens aguardando ali, de fato, que ele pudesse trazer para si, para o seu, vamos dizer assim, se podemos chamar de harém, né? Porque são muitas mulheres, um homem que teve 1.000 mulheres, tá bom? Existe aí algumas formas de interpretação do livro de Cantares. Eu queria destacar aqui 5. A primeira delas é a forma de interpretação chamada de alegórica. Nesse tipo de interpretação, as pessoas costumam ver o livro de Cântico dos Cânticos apontando para o amor de Deus para com Israel. Essa é a forma alegórica de ver o livro. Então, nessas figuras, tanto de Salomão como da Sulamita, pode-se ver, é demonstrado o amor de Deus para com Israel. Bom, na forma tipológica, isso foi uma forma adotada principalmente por um dos pais da igreja no primeiro século, Orígenes, e a igreja saiu arrastando isso durante muitos anos. Na forma tipológica, é visto esse Salomão e essa Sulamita, esse amor, como o amor de Cristo para com a igreja, que para mim nada tem a ver. Tá? Você vai observar, não tem lógica nenhuma nesse sentido. Já tem a outra forma de interpretação chamada de dramática. Nessa forma dramática, para quem de fato acredita assim, entende que isso aqui não passa de uma história que foi criada para uma peça teatral. Isso não remete à realidade. Era uma peça teatral e basicamente isso foi assim escrito durante um período e foi introduzido dentro da escritura. Mas nós temos também a forma de interpretação cultual. Para aqueles que acreditam dessa forma, eles dizem assim, bom, isso aqui não pode ser algo de Deus, por quê? Porque tem um teor sexual muito alto. Isso aqui era um relato de um culto pagão. E basicamente esses relatos de cultos pagãos, você sabe que os cultos pagãos eram regidos geralmente por uma orgia sexual. Então, aí quem interpreta dessa forma, de forma cultural, diz assim, isso aqui era algo de um culto pagão. E aí isso aí foi abarcado, foi trazido para dentro da fé, ou seja, da escritura nesse sentido. E aí nós temos a última forma de interpretação, que para mim é a melhor de todas e cabe muito bem, que é a forma literal. Ou seja, esse livro fala do relacionamento de um homem com uma mulher, mostra a beleza do sexo como sendo a celebração da natureza física dos seres que Deus criou. É muito claro que a Bíblia vai mostrar aqui que a sexualidade é muito importante, o sexo como algo importante. Não foi o diabo que criou, foi Deus que ele criou, e ele pode ser desfrutado entre duas pessoas, tá bom? E aqui é o Salomão e a Sulamita. Tá? Então, essa forma literal, você observa que o teor de sexualidade, de sensualidade é muito grande no livro, justamente para mostrar a importância do sexo para o casal, tá bom?
Lembrando aqui também que quando você ler esse texto, não tem como fazer uma tipologia, não vai funcionar. É uma relação entre homem e mulher, onde mostra a importância da sexualidade, mostrando aqui também que não existe aqui um triângulo amoroso, como algumas pessoas pensam, Salomão, a Sulamita e o pastor amado. Não, 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 não. Aqui justamente a forma que Sulamita se refere a Salomão muitas das vezes como rei, às vezes como amado pastor. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.